Dia, deputado, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem. Ah, que ótimo, a sua voz mais clara chegando aqui também pra gente. Então, queria retomar aqui, já que a gente cortou a nossa conexão logo no comecinho da sua resposta, qual é hoje a posição do Cidadania e do senhor como presidente do partido em relação a uma chapa de consenso para a terceira via? Olha, essa é a primeira coisa que devemos salientar, não é? Que nós estamos buscando há mais de um ano e com muito mais partidos e candidatos e que foram ficando pelo caminho, mas que restou os três partidos, MDB, PSDB e Cidadania, tentando encontrar uma alternativa única para poder fazer frente a essa polarização que a grande maioria do eleitorado, pelo menos mais de 50%, considera negativa para o país. É uma polarização que não cria na sociedade uma visão de que estamos no caminho certo. Ao contrário, mais da metade acha que tem que se buscar alternativas e buscar a despolarização. Então, isso acertado, tínhamos que buscar um candidato de maior consenso. Tínhamos várias alternativas, cada partido tinha o seu, nós, inclusive, do Cidadania, tínhamos o nosso, mas ficou no meio do caminho e restou escolher entre João Dória, do PSDB, e a Simone Tebet, do MDB. A indicação dos três partidos, consensualmente, é de que cada partido, aí reunindo as suas direções nacionais, decidam entre esses dois candidatos, dando como indicação, por conta de algumas características, algumas análises, não apenas de análises quantitativas ou qualitativas, mas a avaliação é evidente de prospecção, que não tem números em relação a isso. Você imagina quem melhor pode responder às conjunturas futuras, os adversários que vamos ter, avaliações que, é evidente, todos os partidos fazem nas escolhas dos seus candidatos. E foi isso que fizemos. E amanhã teremos a reunião de cada partido individualmente, mas em conjunto, porque a nossa grande terça-feira é de decidir. A direção nacional é que vai decidir qual o candidato que nós vamos começar a fazer campanha. E, evidentemente, aguardando a decisão final, que são feitas pelas convenções no prazo legal. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Essa decisão já está tomada cá para nós, né? Não será, pelo menos não será João Dória. Essa é uma decisão que com toda certeza já está adotada até pelo próprio partido dele. Eu queria saber o seguinte, não é um problema do Cidadania, esse é um problema do PSDB, mas o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, o senhor procura-se, né? Eu conversei com alguns próceres aí do PSDB, lá do PSDB, e eles me disseram estar procurando uma saída honrosa para João Dória, enfim, depois que ele for excluído do processo. O senhor acha possível uma saída honrosa? Porque, assim, não tem para onde, não tem mais nenhum outro cargo, assim, eletivo que o João Dória possa pretender e que venha a ser considerado uma saída honrosa. Ou essa não é uma preocupação que deva ser levada em conta neste momento? Olha, seria muito melhor, eu diria, seria muita comodidade. Mas eu diria que a saída honrosa é de que todos reconhecem que João Dória é um grande gestor. Foi, e isso está escrito na história, ai do Brasil se não tivéssemos um governador que enfrentasse o negacionismo do governo federal e partisse para produzir, e articulou isso internacionalmente para produzir no Butantan, um instituto que orgulha todo e qualquer brasileiro, tal como a Fiocruz, e que não foi utilizada com a presteza devida pelo governo federal,
e deu a vacina. E a partir daí nós estamos hoje conseguindo vencer a pandemia, ou pelo menos ela nos seus estertores, e o Brasil, infelizmente, com um número muito dramático de brasileiros que perderam a vida, mas conseguimos, de qualquer forma, ter um papel ativo, e isso se deve muito ao João Dória, governador de São Paulo, não resta dúvida isso. E o honrado é ter disputado, se porventura decidido pela Simone Tebet, o honrado por ter sido admitido, pensado e escolhido por muitos como um candidato a presidente da República. Não tem honra maior para um brasileiro do que ser candidato à presidência da República com respeito. É bom que se frise essa palavra, e com dignidade, como é o caso do João Dória. Agora, deputado, para ficar claro então, o senhor pessoalmente opta pela candidatura de Simone Tebet agora, é isso? Olha, claro que se estamos falando de consenso, eu consensuei. Acho que pode ser uma candidata que faça um diferencial, que de qualquer forma, um fato novo. E algumas declarações feitas por ela e uma compreensão de como será a sua campanha pode ser importante para o Brasil, porque ela pode trazer, e sem dúvida alguma, até pela condição de mulher, numa sociedade conflitada como está a nossa, uma sociedade em que a política desperta ódio e não debate, diálogo, contradição, mas com respeito, com civilidade. O Brasil está vivendo um momento difícil, um momento em que se imagina, inclusive, que um dos contendores nessa polarização imagina que a fraude de eleição, inclusive ele foi eleito a vida toda por isso, os seus filhos foram todos eleitos, ninguém conseguiu dizer que há fraude, apenas diz que desconfia, tudo feito com ele, numa ideia de perturbar, conturbar e, se possível, se for derrotado, até tentar encontrar um Capitólio brasileiro. Então, tudo isso cria de um lado, do outro, aquele que vem, e precisamos ter receio de certo revanchismo, e tudo isso porque, inclusive, retroalimenta esse clima de ódio. E eu acho que uma candidatura que pode entrar nisso e dizer que vem para discutir futuro do Brasil, discutir questão da democracia, discutir o Brasil pregar o bonde da história do século XXI, porque nós estamos perdidos no passado. Então, tudo isso pode significar esse fato novo. Então, são avaliações como essa que levam a discussão dentre os partidos. E eu quero dizer que é bom termos essas disjuntivas no que pode estar se convencionando chamar a terceira via. O ruim seria se nós tivéssemos uma certa pasmaceira, uma candidatura que não viesse ou não tivesse possibilidade de empolgar, e, ao contrário, nós estamos tendo, e eu acredito que nessa semana a gente já começa a pegar o tranco aí e começar a discutir efetivamente o que é que o Brasil precisa e quais são as propostas que essa terceira via traz para dizer que o Brasil tem jeito, que o Brasil pode melhorar e que o Brasil pode superar esse clima de ódio que está instalado há algum tempo de nós contra eles. Presidente, bom dia. O Pedro Campos. O senhor está na política há quanto tempo? Quando que o senhor começou nessa empreitada aí de se filiar a partido político? Século passado, quando eu entrei na Faculdade de Direito lá do Recife, no primeiro ano da faculdade eu já ingressei no Partido Comunista Brasileiro. Estou lá até hoje. O que aconteceu é que nós mudamos, até porque a história nos obrigou com a nossa derrota. Não. Eu estou perguntando. PS e cidadania. Eu estou perguntando para o senhor pelo seguinte, né? É claro que o senhor tem muito mais experiência aí na política do que eu.
e já viu muita coisa, principalmente no MDB, que já mudou de nome, foi PMDB, agora voltou a ser MDB. É um partido interessante para ser analisado para quem gosta de política. O que te faz acreditar que dessa vez o partido vai estar unido? Porque o MDB é um partido que tem uma ligação próxima, por exemplo, com o PT, se você pegar alguns exemplos aqui do sul do país, da região sul, da região norte. Tem outros exemplos que estão próximos do Bolsonaro, quase que fazem parte ali da antessala da presidência da República. O que faz o senhor crer que o MDB vai estar unido dessa vez e faz o Cidadania, o PSDB, a embarcar nessa candidatura? Olha, até pela história do MDB. Eu faço parte dessa história porque, como militante do PCB, partido que era clandestino e havia repressão no período da ditadura militar, nós fomos militantes do MDB. Eu fui, inclusive, um dos fundadores, como estudante da Faculdade de Direito, fui lá em 65 e assinei a ata de fundação do MDB em Pernambuco. E o MDB não era uma unidade, era um movimento, e o nome dizia isso, era uma frente que juntava todas as oposições. No primeiro momento, uma parte das oposições, porque a parte mais à esquerda, inclusive, refugou o trabalho legal e criou, era um momento de Cuba, da OLAS, das guerrilhas da América Latina. Então, a esquerda aqui no Brasil também ingressou nesse tipo de luta, nessa que nós chamávamos, inclusive, na época, a aventura da luta armada, e não se integrou ao MDB. E o MDB não tinha essa unidade que, quando das diretas, quando do colégio eleitoral, quando da derrota da ditadura, promovida pelo povo brasileiro a partir da mobilização e da atuação do MDB, o MDB não tinha unidade desse tipo de imaginar que nós vamos ter que ter agora. Ao contrário, eu me recordo e participei, por exemplo, de um momento crucial, que foi quando perdemos a eleição, a emenda constitucional Dante Oliveira, a PEC das diretas, quando, naquele momento, o MDB fraturou-se, que era PMDB na época, por conta da mudança da legislação eleitoral, e ali tinham aqueles que diziam: não vamos para o colégio eleitoral, não vamos, e não pense que isso foi tranquilo, não. Foi um momento de grande embate interno, tinham aqueles que achavam que não devia ir, tudo isso. Não vamos ficar imaginando que foi tranquilidade se defender, por exemplo, a luta pela Constituinte, pela anistia, por eleições diretas. Tudo isso gerava contradições dentro do MDB. Você tinha grupo autêntico, você tinha, em um determinado momento, uma luta interna de que deveríamos dissolver o partido a partir da grande derrota que tivemos em 1970, a época do milagre e de maior repressão do regime militar. Pois bem, né? Depois de tudo passado, parece que foi tudo tranquilo. Então, nós precisamos ter a compreensão de que isso não vai se dar a unidade por um estalar de dedo, se vai dar no processo. Nós já avançamos muito. Eu posso dizer a você, não do nosso Cidadania, até porque a unidade de buscar essa terceira via, de buscar a candidatura única, isso é quase unanimidade dentro do Cidadania. Talvez por esse histórico do velho PCB, que sempre foi um lutador da Frente Democrática, o único partido de esquerda que não inventou de ir para a luta armada nem coisa alguma. Não, o Partido Socialista também, fazendo justiça nesse aspecto. Mas eu quero dizer a você que este processo está em curso. Nós estamos discutindo. Olha, se essa candidatura cresce, não vai ser só a unidade do MDB, do PSDB e do Cidadania, não. Nós vamos ter uma unidade ainda muito maior de outras forças políticas que no processo poderão vir. Isso aconteceu com o MDB. Então é só para dizer a você que não vamos analisar isso como uma coisa estática, pré-determinada. Não. Isso é um processo. Você cresce, você pode acumular outras forças. Eu não duvido nada, inclusive. Olha, só para dizer a você
Quem disse que está perdido União Brasil? Não sei. Quem disse que não podemos analisar com ele a sua participação nesse processo? Isso tudo... Deputado... é isso que vai indicar. Falei demais, mas deputado... só para... Diga. Deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania, ao vivo conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, entrevista que também está ao vivo no canal Band News TV. Aqui é a Sônia Blota, um prazer falar com o senhor. E o senhor estava falando da sua biografia e tem um aspecto muito curioso aí nesse histórico, né, que o senhor que está na política desde a década de 60, que o pessoal... da oposição ao partido do senhor, que na verdade era absolutamente polarizada naquela época, dizer que o senhor era muito perigoso porque o senhor é muito inteligente, que o senhor sempre foi muito inteligente, uma das cabeças pensantes aí da política. Então, por isso eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no nosso jornal, porque foram muitas mudanças, o senhor mesmo descreveu, né, de lá para cá, e o Brasil hoje vive um outro cenário. E eu gostaria que o senhor resumisse com todo esse seu conhecimento, porque as últimas pesquisas aqui, inclusive que nós no Jornal Gente estamos divulgando, mostra que o cenário está muito consolidado entre a opção entre Lula e Bolsonaro, e cada vez mais o número de indecisos diminui. As últimas pesquisas mostram isso. E uma terceira via fica... ela, por enquanto, ela é algo que a gente não vê que vai crescer daqui para frente, até porque parece que a campanha oficial não começou, mas ela já está aí, né? Ela já está nas ruas, ela já está mobilizando o Brasil. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito disso. Olha, a primeira coisa é de que pesquisa, e eu acompanhei um pouco aí anterior à minha entrada, que se discutia problema da pesquisa, confiança nos institutos. Olha, mesmo confiando nos institutos, alguém disse muito claramente, e todos concordam com isso, é mais fotografia do que filme. Aliás, não tem muito filme, não. É muito mais fotografia. E, por exemplo, alguém imaginar que o processo eleitoral está em curso, evidentemente que não está. Porque a sociedade brasileira, em sua quase totalidade, afora aqueles que trabalham na política, que estão vinculados aos poderes da República, que necessariamente tem que continuar a política, até porque não existe sociedade civilizada que se organize fora da política, mas a sociedade como um todo está preocupada com sua sobrevivência, que não está fácil no Brasil, seja por inflação, crise econômica, ainda pandemia com seus efeitos. Todo esse processo não é um processo fácil. Por exemplo, olha, o Brasil está com algumas pautas de discussão de um mundo do passado. Quer ver um dado importante que as pessoas não conseguem? Eu até coloco isso um pouco no sentido da evolução das esquerdas no mundo, o pensamento de esquerda. Uma Primeira Guerra Mundial, pouco antes da década de 20 do século XX, portanto, lá no comecinho do século XX, a Primeira Guerra, ela provocou uma dispersão imensa na esquerda mundial. Aqueles que eram contra a guerra e se transformaram em bolcheviques na Rússia e fizeram a primeira revolução proletária, o rompimento dos partidos socialistas com a criação de partidos comunistas, o rompimento do diálogo com os liberais que existiam naquela época, e era promissor esse encontro. Porém, tudo isso houve a dispersão, Agora está havendo uma guerra. Inclusive, a esquerda tem uma que está perdida lá atrás, pensando que ainda é final da Guerra Fria. Fica pensando que está derrotando ali o imperialismo yankee pelaquela absurda agressão das tropas russas de Putin na Ucrânia. Que ainda tem gente que pensa isso, quando aquilo dali está servindo, inclusive, para que a própria esquerda comece a rever muitas das suas posições que ficam aplaudindo Putin. E aqui cria esse episódio meio dantesco de você ter Bolsonaro, veja essa polarização, como ela é fajuta em alguns momentos. Para o Brasil, você vê Bolsonaro e Lula e os seus movimentos
apoiando Putin, né, e condenando o comediante, que é o presidente da Ucrânia, que resiste junto com o seu povo a essa absurda agressão. Pois bem, você vê, estão juntos. Estão juntos contra a governança global, estão juntos contra a União Europeia, estão juntos contra o futuro, sabendo das dificuldades desse futuro. Então, dizer isso a você é dizer o seguinte: a sociedade ainda não partiu para a discussão concreta do que o Brasil precisa entender dessa nova sociedade. Tem gente que é esquerda ainda da época da metalurgia, construção de fábricas cheio de operários. Hoje a gente está vivendo um mundo em que quem faz isso é a robotização, a automação, a inteligência artificial, é toda uma nova sociedade digital que está aí e à nossa frente, e o Brasil não percebendo. Olha, tem um fato que eu gosto de brincar, mas é verdadeiro. Você tem um presidente da República que pensa que a gente pode votar a corrida do ouro e isso é o nosso futuro. Isso que é coisa do século XIX e início do século XX, corrida do ouro na Califórnia e nos Estados Unidos. E ele quer criar o mesmo clima de faroeste, todo mundo armado, não tem fiscalização nenhuma, e daqui a pouco vai admitir até caça a índio. Pois bem, você tem o presidente da República com isso. Então, esse debate precisa fazer um ajornamento. E eu acredito que isso pode mudar esse quadro que hoje a fotografia das pesquisas indica. Presidente do Cidadania, deputado Roberto Freire, muito obrigada, pela conversa conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Tá bom, vamos ver, pode ser que já seja melhor o filme. Um abraço.